E eu quero começar a contar uma história e já faz o seguinte, pega seu café, pega aí o seu caderno, a sua caneta e não perca nada. Não perca nada desse momento, vou te contar uma história, vou te contar aqui algumas coisas que eu vivi e eu quero te dizer algo muito importante. Esses 30 dias de desafio de transformação pessoal é algo que realmente mudou. Foram situações, escolhas, decisões que mudou a minha história e eu quero compartilhar com você, porque eu sei que pode mudar a sua, pode mudar de vez por toda a sua história. Eu demorei mais de 10 anos para me tornar a mulher que eu sou hoje, para me transformar na mãe, esposa, filha, pastora, mentora, escritora, bancária, sou CLT, então assim, todas as minhas versões. Eu levei aí mais 2 décadas para me transformar nessa mulher e os últimos 10 anos foram trabalhando intencionalmente para construir a minha identidade, para descobrir e viver a minha identidade, de verdade. E eu quero te dizer uma boa notícia. Eu demorei esses 10 anos, essa última década, para mudar a minha história, para me transformar em quem eu sou hoje, mas você não precisa de gastar 8, 9, 10 anos da sua vida para que você se transforme em quem o Senhor criou para ser, para que você seja essa pessoa sábia, essa mulher, esse homem sábio que edifica o lar, que vive o seu propósito, que entende, que sabe qual é a sua verdadeira identidade. Então você não precisa, porque durante esses 10 anos eu desenvolvi métodos de prioridade, de clareza, de saber realmente qual é o meu propósito e como cada escolha, cada decisão está alinhada, conectada com essa identidade e com o meu propósito. Então não é que a gente não erra mais, mas é que simplesmente a gente aprende a fazer as escolhas certas, conectadas, intencionais com a nossa identidade, com o nosso propósito. Então pega aí seu papel, sua caneta, seu caderno de transformação pessoal e vamos caminhar juntos aqui nesta manhã por alguns minutos. E essa live já vai ficar gravada e você pode assistir quantas vezes precisar, quantas vezes você quiser. Então hoje é o nosso 5º dia. Vou abrir aqui a nossa caixa do nosso desafio 30 dias de transformação pessoal. E essa caixa tem algumas coisas que eu vou usar hoje, ó. Eu vou te contar, compartilhar com você aqui para que serve, né? Esses itens aqui na caixa. Então hoje, 5º dia, nós vamos falar sobre identidade e propósito. Autoconhecimento, identidade e propósito, como que isso transforma a nossa vida. Identidade e propósito é algo que começa por aqui, por entendermos qual é a nossa verdadeira identidade. E como funciona? Você chegou aqui agora, você que às vezes caiu de paraquedas, chegou aqui agora, como que funciona o desafio 30 dias de transformação pessoal? São 30 dias, 4 semanas aí, com temas específicos para cada dia e para cada semana. Então, nessa primeira semana, nós estamos trabalhando a transformação da nossa mente, a organização da nossa vida e como viver uma vida de propósito. Então, nessa semana, transforme a sua mente, transforme a sua vida começando pela sua mente. Nessa semana, nós estamos preparando o terreno da nossa vida. Nós já aprendemos no primeiro encontro sobre como estabelecer planos, metas e os nossos objetivos, qual a diferença de metas e objetivos. Se você não assistiu, volta lá na aula 1, no dia 1 do nosso desafio. No segundo dia, organize a sua vida, organize os seus pensamentos, o poder de pensar do jeito certo. No terceiro dia, reduza os ruídos, como ouvir a voz de Deus. Para conseguirmos aprender a ouvir a voz de Deus, a gente precisa parar, acalmar o nosso coração e reduzir os barulhos do nosso coração, da nossa mente, para que a gente ouça a voz de Deus. E hoje, ontem, no 4º dia, o poder dos hábitos, o poder de você agir, de fazer dos bons hábitos a sua nova história. Através dos bons hábitos, a sua nova história. Construir quem você quer ser de verdade. E hoje,
autoconhecimento, identidade e propósito. E para fechar essa semana de lives, nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses itens amanhã. Então já pegou aí o seu cafezinho, o seu caderno e a sua caneta. O que eu fiz em 2021? Eu escrevi aqui as minhas resoluções para o ano de 2021, que virou a minha resolução para o ano de 2022, 23, 24, 25 e 26. Todo ano eu olho esse caderno, eu olho esse plano, essa resolução e oro através dele. E aqui, nesse ano de 2021, 22 de janeiro de 2021, o Senhor colocou no meu coração fortemente uma estratégia de transformar a minha vida. Havia várias áreas da minha vida que eu queria mudar, que eu precisava de alinhar, que eu precisava de algo novo, de mudanças. Tem um plano, tem um método que você consegue organizar para saber onde você está, o que precisa mudar e como fazer isso. Então, olha o que Deus colocou no meu coração. Meu novo estilo de vida, transformando meus hábitos um dia de cada vez. A gente não consegue mudar tudo ao mesmo tempo, mas consegue mudar pequenos hábitos, pequenas escolhas, decisões que vão formando, que vão nos formando como se fosse um tijolo, uma escada, um degrau por vez. Então, nossa vida é transformada um dia de cada vez. E o que aconteceu? De lá para cá, muita coisa. Mude o mundo, comece mudando você, mudando a sua história. Eu escrevi aqui, nesse dia, as expectativas versus realidade do que eu gostaria de mudar na minha vida. Isso daqui era todos os itens que eu queria. Tudo isso daqui eu precisava de organizar na minha vida, de mudar, de estabelecer como alvo, como metas, como hábito. E no começo eu não sabia o que fazer, como fazer isso. E foi a oração, e foi os livros, e foi o direcionamento do Senhor. Isso aqui tudo era que eu precisava mudar. E o meu caminho foi fazer um dia de cada vez, transformar um hábito de cada vez, até que aquilo ali virasse algo da minha rotina, natural. Hoje tem coisas que eu coloco aqui que eu falo assim, gente, eu tinha que escrever isso. Por exemplo, sentar à mesa com a minha família, tomar um café, almoço, janta juntos, ter essa refeição como prioridade, refeição em família como prioridade. Eu tive que anotar num tempo aqui, em 2017, 2018, quando eu comecei a estudar sobre mesa posta, a importância de voltar para a mesa, era algo que eu pontuava, que era escrito aqui como objetivo, de ter esse tempo com a minha família aqui, de comer junto, de ter esse hábito de sentarmos à mesa. Hoje é algo que realmente faz parte da nossa casa, da nossa família, mas teve um tempo que nem mesa a gente tinha, nem mesa a gente priorizava. Então faça isso. Pegue o seu caderno, a sua caneta e anote aquilo que você espera, que você precisa mudar, que você precisa incluir na sua rotina. Tudo, pode listar tudo. E você não vai mudar tudo de uma vez. Mas à medida que nós vamos caminhar esses 30 dias, você vai aprendendo o que fazer, e como decidir escolher uma área que você precisa focar para que haja essas mudanças gradativas na sua vida. Então aqui, praticamente toda essa lista hoje já é uma realidade, já faz parte dos meus hábitos diários. Começou aqui com uma escolha, com uma decisão, com um lembrete do Espírito Santo de que a minha vida seria transformada não totalmente de uma vez, todas as áreas de uma vez, mas um dia de cada vez, um hábito de cada vez. E no momento ali da minha busca, de transformação, de mudança, de saber quem eu era, o que Deus me criou para ser, quem Deus me criou para ser, estava ali em dúvida sobre a minha identidade, sobre o meu propósito, se eu estava caminhando no lugar certo, no rumo certo, porque há momentos da nossa vida que a gente vive isso, né? Tantas escolhas, tantas decisões, tantas funções que a gente tem que a gente se sente perdida, a gente não sabe para onde ir, o que fazer com tanta bagagem, com tanta informação. Teve um tempo que o Senhor tocou assim no meu coração fortemente que eu não precisava de mais uma faculdade, que eu não precisava de mais uma pós-graduação, que eu não precisava de mais um MBA, uma especialização, de mais um curso, mas eu precisava transbordar, eu precisava compartilhar aquilo que o Senhor já tinha falado ao meu coração, me ensinado,
todos os diplomas, cursos e conhecimento, eu comecei a ficar com excesso de informações e sem saber o que fazer com aquelas informações, sem saber lidar com tanto conhecimento. E era como se eu ficasse assim com aquele, ao mesmo tempo, cheia de informações, acelerada, porque eu não sabia o que fazer com tanta coisa, com tanta bagagem que eu tinha, e o Senhor falou que eu precisava, que era hora de não mais buscar, mas transbordar na vida de alguém. E foi assim que nasceu a comunidade Mulheres à Mesa. Mulheres à Mesa começou com um livro, nós compartilhamos aí um livro da Deb Caio sobre a experiência da mesa. Foram 10 semanas, 10 encontros, e no final nós fizemos um chá que se tornou ali um momento evangelístico, onde Deus tocou na vida de mulheres assim que nunca tinha ido numa igreja cristã evangélica. Ter esse encontro com Deus, mas naquele chá de mulheres que nós finalizamos um livro e que começou ali o Mulheres à Mesa, elas tiveram esse encontro com Deus e foi um encontro lindo. Então começou lá, 2018, a nossa história do Mulheres à Mesa, comunidade Mulheres à Mesa. Se você não conhece, você não faz parte, no link da bio, assim que finalizar essa live, você pode entrar na minha convidada de honra para fazer parte da comunidade Mulheres à Mesa. E esse livro aqui foi um dos livros que transformou a minha mentalidade, que trouxe clareza da minha identidade, do meu propósito, e que não era tempo mais de estudar, de buscar, mas de compartilhar, de transbordar na vida de mulheres, de homens, de famílias, de crianças, e que há um caminho. E se você se sente assim perdido, não sabe o que fazer, manda aí um direct para mim, escreva aí identidade na mensagem, assim que ficar salva essa live aqui, escreve aí nos comentários identidade, que eu vou te mandar aí o link, né, para você participar do curso, da mentoria, as 5 prioridades da mulher virtuosa. E aí, se você fala assim, pastora, mas como eu vou descobrir meu propósito? Primeiro, descubra quem é você, quem Deus fez, por que Deus criou você? Você foi criada para fazer a diferença nessa geração. Você foi criada para que realmente glorificasse a Deus. A palavra de Deus fala assim, ó, que tudo que tem fogo, todo aquele ser que respira, louve ao Senhor. Nós fomos criadas, pensadas pelo Senhor para que nós o adorássemos. E não é que essa seja uma necessidade de Deus, que Ele seja adorado, Ele seja reconhecido. Não, essa é a nossa necessidade. Essa é a nossa essência. Nós que precisamos adorar o Senhor, ter o Senhor como único Senhor e Salvador da nossa história, adorar Ele, clamar Ele todos os dias. Essa é uma necessidade diária nossa. É isso que nos mantém vivos, é isso que nos mantém de pé, é isso que nos mantém no propósito. Então, quando entendemos quem nós somos, que nós somos filhas amadas do Pai, quando nós entendemos que nós somos criadas para adorar, para glorificar o Senhor, aí sim começa a nossa verdadeira mudança, a nossa verdadeira transformação. Então hoje eu já sei, eu tenho convicção do meu propósito. E sabe qual é o meu propósito? Ser uma mulher de excelência, uma mulher virtuosa, uma pastora de excelência que cuida, que ajuda pessoas a descobrir e viver o seu propósito. Eu descobri esse chamado como? Sabendo quais habilidades, quais dons e talentos que o Senhor a cada dia colocando. Eu amo ensinar, eu amo orientar, sabe? Entregar ali o caminho, ensinar ali o caminho para a pessoa seguir. Esse é o meu prazer de fazer. Então, todo aquele conhecimento que estava em mim, ele precisava ser compartilhado com alguém. E é isso que eu faço. Eu amo fazer, eu amo ajudar pessoas, eu amo aconselhar. E a Bíblia fala que tem alegria, né? Na multidão de conselhos, o Senhor fala que nós precisamos ser conselheiros e sermos aconselhados também, que isso é bênção. Então, reconheça e cumpra o seu propósito. Ter o senso de propósito não significa conhecer todos os detalhes do seu futuro. Lembra do rei Davi? Ele foi ungido ainda adolescente ali para ser um rei, então o propósito dele era se tornar rei. Mas quando isso seria? Como que se daria isso? Teve um processo, teve um longo caminho. Ter senso de propósito não é saber exatamente o que vai acontecer, como que se dará, mas é crer que o Senhor tem um processo, um caminho a nós. Na verdade, talvez você conheça poucos detalhes, né, da sua história, de como que vai ser aí o seu processo, a sua busca,
Mas é possível que você nem saiba o caminho, mas o Senhor vai te conduzir a esse caminho. Você precisa ter essa certeza de que onde Ele vai te levar há um caminho seguro a se seguir, desde que você esteja totalmente confiando nele. Você pode sentir que foi chamada para usar os seus dons, seus talentos, a fim de ajudar outras pessoas, assim como eu. Você pode exercer o seu dom, o seu propósito através do serviço, através lá na loja que você trabalha, na empresa que você trabalha, que você segue, na sua igreja, em todo e qualquer lugar. Nossa profissão, ela é sim aquele dom e talento, a habilidade que o Senhor nos deu para servir e para sermos bênção na vida de outras pessoas, outras mulheres, homens, famílias. Então, a nossa profissão, às vezes nós nos escondemos. Eu não tenho tempo para servir na igreja, eu não tenho tempo para fazer outra coisa porque eu trabalho demais. Lá no seu trabalho você pode exercer o seu dom, o seu propósito. Lá no seu trabalho você é uma voz profética, você é uma voz nessa geração para fazer a diferença. Você pode orar por alguém, você pode aconselhar alguém, você pode levar Jesus, a fé, a esperança para alguém, seja em qualquer lugar, seja em qualquer profissão, seja em qualquer contexto que você esteja inserida. Ter um chamado, ter um senso de propósito, manterá você firme nessa jornada, nesse caminho de processo de autoconhecimento, de descoberta, de mudança da sua mentalidade. Então, e vai impedir você saber o seu propósito, vai impedir que você busca caminhos, atalhos que te distancia da vontade do Senhor para a sua vida. E impedirá você que desperdice seu tempo, que desperdice o valioso tempo que Deus te deu, fazendo qualquer outra coisa, mesmo que seja boa, mesmo que seja correta, mas que não esteja alinhada com o seu propósito. Então, o que é propósito? É senso de você saber por que Deus te escolheu, por que Deus te criou, por que Ele te deu dons, talentos e habilidades. E é viver esse processo como um degrau de cada vez, transformando a sua vida um dia de cada vez, um ato de cada vez. E o propósito te impede de caminhar por lugares distantes daquilo que o Senhor escolheu para a sua vida. O propósito traz equilíbrio. Isso, o Senhor criou você única. O Deus criou você com uma história e com uma identidade única. A sua digital é só você que tem. A sua história é só você que tem. As pessoas que vão se conectando a você, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na igreja, em qualquer lugar, é só você que vai ter acesso a essas pessoas. Então, somos seres únicos. Não tem outra Franciele, não tem outra pastora, outra mentora. Sou eu. Aquilo que o Senhor escolheu, as histórias que o Senhor escolheu é para mim, para eu viver cada um. Não baseie a sua vida no seu senso de propósito, naquilo que o mundo diz que é válido, que é valioso, que precisa ter a sua atenção, o seu foco, mas creia que propósito é o que Deus lhe designou, escolheu para você fazer. É aquilo que você faz de propósito para o Senhor. Seu chamado é o que Deus chamou você para fazer hoje, para começar hoje. Não espere amanhã, não espere dia perfeito, não espere momento ideal. Comece agora. Fala, Senhor, eu não sei nem para onde ir, mas levanta mulheres, pessoas. Eu sou essa mulher. Eu quero ser essa mulher para te ajudar nessa caminhada de descoberta, de autoconhecimento, de desenvolvimento aí do seu propósito, de viver o seu propósito de verdade. E se você já possui esse propósito, já tem essa convicção, então haja. Faça escolhas intencionais que te conduzam a viver esse propósito de verdade para a sua vida. Ore para que nunca perda esse senso, para que nunca perca essa de vista o alvo, o objetivo que o Senhor colocou no seu coração, o plano de Deus para a sua vida. Peça a Deus que redefina a visão que Ele lhe deu. Sabe que você, em algum momento da sua história, da sua vida, você teve a certeza, foi isso que Deus me criou para fazer. É isso que o Senhor quer para a minha vida. E de repente, as múltiplas tarefas, as funções, as nossas responsabilidades foi calando a voz de Deus, silenciando a voz de Deus no nosso coração e nos distanciando da vontade dele. Então que você possa fazer esse caminho de volta para o caminho do plano que o Senhor planejou
escreveu para a sua vida. Caso não possua um senso de propósito, ou tenha apenas a sensação vaga de que você possui um, mas não faz ideia de qual é, pergunte-se: em que eu sou boa? Qual é o meu dom, talento, aquilo que eu faço naturalmente que as pessoas elogiam e eles falam assim: nossa, se você abrisse uma empresa disso daqui, você ia ganhar dinheiro. Se você fizesse isso daqui, você ia ficar rica, sabe? Talvez é um bolo. Você faz um bolo caseiro, aquele bolo de cenoura com chocolate, que as pessoas falam assim: gente, eu nunca comi nada igual. Nunca vi, nunca senti algo tão bom. Talvez é uma vela, você trabalha aí com uma vela artesanal, aquela assim que as pessoas chegam no ambiente e falam assim: gente, isso daqui me remete a uma memória. Sabe, tem coisas que a gente faz que é tão natural, porque é algo ali, que uma habilidade que o Senhor gerou em nós, que a gente é tão fácil, que a gente menospreza. Mas é isso que está aí alinhada, conectada com o seu propósito de vida, com a sua identidade. Então, faça essas perguntas. O que eu faço bem feito que as pessoas sempre elogiam? Faça uma lista dessas tarefas, dessas habilidades, né, desses dons, desses talentos que você tem, das atividades que você faz durante seu dias e semana. Se não souber a resposta a essa questão, pergunte, anote aí. O que eu gosto de fazer? O que eu sinto prazer? Que eu faria de graça? Que eu faria assim o resto da minha vida fazendo bem feito, com excelência e tendo prazer em fazer? O que eu aprecio que as pessoas façam por mim também, que eu gosto de fazer pelo outro? Que tipo de trabalho eu poderia fazer se aprendesse uma habilidade específica? Se eu fizesse isso, com certeza eu ia arrebentar, eu ia estourar, né? Ser sucesso. Que tipo de habilidade eu gostaria de aprender, que eu preciso aprender, desenvolver? E o que eu quero fazer bem, fazer com excelência? Não, eu sei que isso daqui, quando eu faço isso daqui, eu fico a pessoa mais feliz do mundo, eu fico realizada, eu faria isso daqui para sempre. É isso. Está nessas perguntas a resposta, a clareza do seu propósito. Não espere conhecer todos os detalhes do seu propósito, da sua identidade, do seu chamado, mas viva um dia de cada vez. Transforme sua vida um hábito de cada vez. E eu quero sim convidar você para, se você quer aprofundar os conhecimentos, quer aprofundar a sua versão, a sua nova versão em Deus, eu te convido para fazer o curso. Tanto se você pode fazer o curso gravado, ou pode fazer a mentoria individual comigo, que você vai ter acesso a ferramentas, a exercícios, a atividades, com encontros quinzenais, são 5 encontros por quinzena, onde eu vou te entregar todas as ferramentas necessárias para você conhecer a sua identidade, viver o seu propósito e se tornar uma mulher sábia que edifica o seu lar através das 5 prioridades da mulher virtuosa. Então, se você tem interesse de conhecer, mande aí mensagem no direct que eu vou ter o prazer em apresentar para você esse trabalho. Então, quem é você? O que você, Deus escolheu, planejou para a sua vida? O último livro, gente, todos os dias você vai me ver falando de livro aqui, porque eu sou construída por livros, né? Então, esse devocional, Priorize Deus, ele é realmente maravilhoso. Eu amo ele, né? Assim, sou suspeita para falar. E eu quero falar aqui do dia de hoje, assim, o maior fracasso de um homem é fazer sucesso onde Deus não chamou para estar. E eu quero trazer aqui para nós, né? O maior fracasso de uma mulher é fazer sucesso onde Deus não chamou para estar. Então, você sente que está distante do seu propósito? Quais atitudes te ajudaria a voltar pro plano, né, do Senhor para sua vida? Eu quero finalizar essa live aqui te trazendo essa reflexão. O maior fracasso de um homem ou de uma mulher é fazer sucesso onde Deus não te chamou para estar. Então, que nós estejamos no lugar certo, no tempo certo, fazendo as escolhas certas que nos conduzem a viver realmente em plenitude o propósito do Senhor para a nossa vida.